um prazer recebê-los. Nós vamos hoje ter a apresentação de um parecer, mesmo que não definitivo, né, da LBS, que é a nossa assessoria jurídica aqui, que vai estar falando sobre a reforma administrativa. A reforma, ela é extremamente danosa para o país. Por que para o país? Porque ela vai alterar muito o serviço público, né? Não é só a questão da carreira, não é só a questão do servidor público, né? Mas aquilo que o servidor público tem a fazer pelo Estado, pela nação, pela sociedade, principalmente pela sociedade mais vulnerável do nosso país, que apesar de estarmos com dados positivos, ainda é imensa no nosso país. 22 milhões de pessoas ainda estão com a questão da alimentação ainda não adequada. É um número gigantesco, é 10% da nossa população, né? Então, avanços que têm sido feitos por políticas públicas, elas têm tentado minimizar esse sofrimento, essa sofrência, vamos dizer assim, dos nossos cidadãos, os mais vulneráveis, né? E a reforma administrativa, por tudo que a gente tem lido e visto, ela vai significar uma piora gigantesca na prestação de serviços. Até porque, né, ela levará a situações de, sim, mais terceirização, sim, menos concurso público, sim, para degradação de serviços, fim a um estado de carreira, né, que o servidor público, quando ele entra no seu trabalho, ele é submetido a um regimento, a uma coisa que ele lê, ele entende, e ele consegue, inclusive, projetar seu futuro, sua aposentadoria, baseado em estabilidade, né? E essas coisas todas, elas, de alguma maneira, elas serão destruídas por essa reforma administrativa. Como a do Unicamp, né, uma associação que representa docentes, servidores públicos dentro da nossa universidade e também nossos pesquisadores, né? É nosso papel tentar trazer o mais possível informações, né, sobre o que está acontecendo, sobre a reforma, para que vocês conheçam os riscos que estaremos sendo submetidos, né, o servidor público. Eu enxergo como a primeira coisa o não interesse pelo serviço público. Nós precisamos ter no serviço público mentes pensantes, mentes inteligentes. Com o que vem, nós estamos dizendo a todos, não venham para o serviço público. Isso inclui a universidade. Nós fazemos sempre aquele discurso de buscar novos talentos, de buscar grandes referências, e etc, etc. Nós não vamos poder fazer mais esse discurso, né? Enfim, é muito ruim, né? A gente tem que se engajar nesse processo, tem que tentar, de alguma maneira, aqueles que têm ligações com deputados, e etc, etc, têm que fazer esse esforço, que não é tão grande, no sentido de chegar a essas pessoas e evidenciar o risco que o país corre com essa reforma administrativa. Nós temos hoje a marcha em Brasília, né? Eu estou esperando para ver, ainda não tive condições de acessar a mídia, para ver se já está acontecendo, nem sei que hora que ia começar, mas enfim, né? E vejam, nós disponibilizamos um ônibus para que docentes, servidores e alunos fossem até Brasília para participar desse ato, mas, infelizmente, nós não tivemos adesão. Essa forma de não se preocupar com o todo, baseada no individualismo, e como diz meu amigo Aldair, nesse super individualismo, acaba com a gente, não traz futuro para a gente. Então, nós temos que ver isso, a gente tem que participar. Mas 4 pessoas da Unicamp
como um todo, né, são servidores, estão em Brasília hoje, né, também nos representando lá. E tem fazer esse ato aqui hoje é uma participação nossa da Unicamp nesse Dia Nacional contra a Reforma Administrativa. Eu vou passar a palavra para o Matheus, já agradecendo a presença da nossa querida Camila. E vocês pensaram num tempo de fala? Opa. Bom dia, pessoal. Acho que a Camila vai começar falando um pouco sobre esse histórico da Previdência, uns 15, 20 minutinhos cada um, para a gente conseguir passar por esses pontos, mas a Camila vai começar apresentando um histórico, né, do que tem acontecido no cenário político, que desencadeou na reforma administrativa, e depois eu apresento os pontos que a gente considera mais relevantes aqui para a universidade também, para o serviço público. Ok. Então, Camila, a palavra é sua, mais uma vez, muito obrigada. Matheus, Camila, a LBS como um todo, né, uma grande parceira nossa. Nós estamos fazendo uma cartilha de maternagem que está maravilhosa, né, vamos soltar esse ano, inclusive com a presença da ministra da Mulher para fazer o lançamento aqui na Unicamp, né, vocês serão convidados. Estamos fazendo aí esse trabalho da questão do servidor público, enfim. Né, temos várias parcerias em andamento, né, Luciana? A Luciana é a nossa presença também sempre constante, com muitas boas ideias e atividades aqui com a gente. Então, agradeço a LBS por essa atividade. Muito obrigada. Eu vou virar expectante. Também não é espectadora, né, é ouvinte. Então, boa tarde a todos, as pessoas presentes. Nós estamos aqui, primeiro agradecer a Silvia pela oportunidade, pelo espaço. Isso de fato, é muito importante que os servidores públicos estejam com essa PEC afiada e compreendendo a dimensão dela, porque vai ser um projeto aí que vai ser bem discutido e debatido nos próximos meses, né? Então, quanto antes a gente conseguir vencer ela, digamos, melhor. Meu nome é Camila Cândido, eu sou sócia da LBS, advogada de advogados, presto assessoria jurídica para a Unicamp, e queria estar aí presente com vocês, mas por causa da marcha de Brasília, eu não pude ir para aí para participar presencialmente. Quero começar a minha fala hoje, que é em solidariedade a todos os brasileiros, em especial que estão no Rio de Janeiro, porque se esse país precisa de uma reforma, é uma reforma na segurança pública e com algum tipo de punição do Estado e dos responsáveis pelo Estado nas chacinas das periferias brasileiras. Então, a gente não pode começar o dia de hoje sem sensibilidade que a segurança pública não seja a minha especialidade, muito longe, inclusive, disso. Mas a gente não pode perder, né, a humanidade e não se acostumar com a barbárie. Então, eu queria começar com essa reflexão sobre o que a violência, então, mais a violência que nós estamos imersos cotidianamente. Dito isso, Silvia tem, acho que intuitivamente, ela deu as primeiras pistas sobre o que é essa reforma administrativa, né? Ela é a institucionalização do individualismo, sob uma base tecnocrática e meritocrática. Então, antes eu preciso passar por alguns aspectos históricos, inclusive para que vocês consigam compreender o porquê da estabilidade estar em risco dentro dessa reforma. Matheus, você quer que eu faça o compartilhamento de tela ou você por aí? Não, pode ser melhor. A Fernanda está perguntando. Consegue colocar a slide? Ela está compartilhando? Vai compartilhar. Ela está vou compartilhar aqui. Vai compartilhar.
Se quiser, eu posso compartilhar com ele também. Fica bom para vocês assim? Mas eu não estou te ouvindo. Sim, desculpa, deu certo, pode ir. Ficou bom? Então, tá bom. Então, eu vou continuar por aqui. Então, vamos lá. Então, a nossa apresentação ela vai se dar dessa forma. Eu vou fazer um histórico, vou contar para vocês os eixos da reforma, o eixo crítico, e vou falar um pouco da institucionalização da meritocracia, e depois o Matheus vai falar das questões de direitos dos servidores. Vamos lá. Como a gente chegou até aqui, por que estamos discutindo essa reforma, porque é um aspecto bastante importante. Em 1998, o governo do Fernando Henrique Cardoso batalhou ali pela aprovação da emenda constitucional número 19. Essa emenda constitucional ela foi onde deu a entrada ali aos contratos de gestão na administração pública, que são as possibilidades de concessão e terceirização. E um dos artigos em que ela buscava a alteração foi o artigo 39, que tinha instituído como única forma de contratação do servidor público o regime jurídico único. Teve muita disputa no parlamento com relação à redação dessa reforma. E, na época, o presidente do Senado, ele fez um destaque. Esse destaque não foi aprovado. E, ainda assim, na publicação do texto da emenda da Constituição, constou como se o destaque tivesse sido aprovado, de modo que deixou de ser obrigatória a contratação de servidores públicos pelo regime jurídico único. Bom, como esse processo legislativo foi muito tumultuado, muitos parlamentares participaram de segurança do Supremo Tribunal Federal e, por fim, foi adjudicado na DI no ano de 2002 pelo PT. Essa ADI, que foi adjudicada ali no início dos anos 2000, ela teve uma medida cautelar em 2007. É por isso que, em alguns estados e municípios, você tem servidor público do RJU e você tem servidor público do CLT. Foi em razão dessa insegurança jurídica que existiu, que foi existindo. Tanto a antiga redação, como a nova redação poderia contratar por outras modalidades, né? Em 2007, no Supremo Tribunal Federal, era o ministro Nery da Silveira, ele referendou uma medida cautelar junto com o plenário do Supremo, em que mantinha suspensa essa nova redação dada pela emenda constitucional número 19. E aí, então, voltou a ter no país a obrigatoriedade de contratação do servidor pelo regime jurídico único, que é o regime estatutário, do qual você está fazendo parte. No ano passado, o Supremo, analisando essa lei já com relação ao mérito, ela chama Lei 2165, os ministros decidiram, por maioria, que aquela suspensão legislativa que ocorreu, aquele processo legislativo, ele era constitucional. Então, eles não analisaram o mérito, mas eles analisaram a constitucionalidade formal, do processo legislativo. Esse julgamento, ele finalizou, ele transitou em julgado, não tem mais recurso. Então, hoje, o que está vigente no nosso país, desde o artigo 39 da Constituição, é que a contratação do servidor público, ela não é obrigatória que seja pelo regime jurídico. Hoje, a gente já pode, os Estados Unidos já podem contratar como CLT, eles já podem contratar como terceirizado, eles já podem contratar até como terceirização, porque a coisa está totalmente sem leis, digamos assim, de arrumação, então o que está valendo mais é a conformação, digamos, política. Então, o que é político decide como ele quer que seja feita essa contratação. Juridicamente, a gente tem defendido ainda a integralidade das carreiras, então, onde tem cargo e onde tem carreira, só poderia ser organização por causa de uma defesa da própria legislação.
Mas esse é um cenário ainda que as questões estão todas em aberto. Em 2017 a 2019, depois do golpe presidencial, nós tivemos uma série de reformas. Então, tendo as piores, digamos assim, a trabalhista e a reforma da Previdência. Essas duas reformas, elas estão conectadas à reforma administrativa. Porque o objetivo delas é a flexibilização dos vínculos empregatícios e o principal, a desvinculação do tempo ao contrato de trabalho. Então, na reforma trabalhista, nós tivemos esse contrato de tempo, nós estamos falando agora de direito de dados, de plataforma de dados, e agora nós estamos diante de uma reforma administrativa que não retoma a obrigatoriedade da formatação do regime jurídico. Olha, se você não tem um compromisso com o RJU, com o regime estatutário, significa que o serviço público tem de avançar ao que era antes da Constituição, em que você tinha, dentro de uma mesma instituição pública, pessoas contratadas como CLT, outras como temporário, outras por outros regimes de contratação, com salários diferentes e com direitos diferentes também. Em 2003, o governo Bolsonaro ele tentou aprovar uma reforma administrativa, que foi a PEC 32. Essa PEC 32, ela também tinha esse mesmo objetivo, de flexibilizar os vínculos, né? Mas ela era, digamos assim, menos perigosa do que essa reforma que a gente está tratando agora, porque ela tinha um viés ideológico inferior, menor, menos, atacava menos serviço público do que essa reforma, e a gente vai explicar um pouquinho porque ela é tão mais perigosa do que a PEC anterior. E esse ano passado, nós tivemos a mesa de negociações, né, no governo federal, só para constar como que a gente chegou nessa PEC 38. Tivemos mesas no governo federal que estavam ali avaliando os salários dos servidores públicos federais. E depois da aprovação dessas negociações, foi feita uma MP para aprovar no Congresso, e dentro dessa MP tinha dentro uma série de artigos que instituía a forma de avaliação do servidor público federal. Porque um sistema, na verdade, que é utilizado, se chama CIDE. O deputado Zé Trovão e o deputado Pedro Paulo, eles, então, fizeram ali uma negociação para que essa parte da lei não fosse aprovada, né, porque seria ali um início de uma reforma administrativa. E que já que era reforma administrativa, então eles iriam fazer um grupo de trabalho e iriam debater isso tudo dentro do grupo de trabalho. A verdade é que isso foi um grande jogo de cena, porque essa PEC ela já estava lá gestada com os parlamentares da direita, junto com a Fiesp, junto com essa parte bem do mercado mesmo. Eles já tinham ali um projeto que eles queriam implementar, criar um grupo de trabalho, inclusive com deputados da esquerda, mas não houve nenhum debate aberto, não houve nenhum estudo, não houve nada em que esse grupo de trabalho trabalhasse de uma forma aberta e franca. Não, todo o produto desse grupo de trabalho foi feito em instituto fechado pelo deputado Pedro Paulo, pelo deputado Zé Trovão e pelos pensadores, né, que estavam ali alinhados a eles. Então, foi uma grande comemoração no grupo de trabalho, até ter algumas audiências públicas. Os sindicatos participaram dessas audiências públicas. O tempo de fala deles foi de 5 a 10 minutos, e eram basicamente falas questionando, né, a ausência de debate das propostas. Então, o que foi apresentado? Foi apresentada uma PEC
eu estou com essa PEC impressa, que eu gosto de ter ela impressa, porque mostra, olha, assim, ela é bem volumosa. Bem volumosa, e são de artigos de alteração da Constituição. Ela foi apresentada como cristalino. Esse cristalino tem mais de 500 páginas e ele já traz a proposta de PEC, a proposta de projeto de lei e as propostas de lei ordinárias que devem ser apresentadas e uma série de justificativas do porquê que o serviço público precisa ser modernizado. Então, ele dividiu essa estrutura dessa PEC em 4 eixos. O primeiro eixo é a matéria de governança e gestão, é aqui que se encontra o eixo da meritocracia e da tecnocracia, com redução de poderes do executivo e uma atuação muito forte dos tribunais de contas. Eu vou explicar um pouquinho mais à frente o que é essa recuperação estratégica. A transformação digital, e que não leva em conta as normas que já foram instituídas no país, até normas bastante interessantes da transformação digital, então não leva em consideração, não leva em consideração os outros projetos também, vai e não tem qualquer preocupação com a soberania nacional. Então, um monte de artigos de faz de conta essa parte da transformação digital. Existe um eixo de extinção de privilégios, é chamado de extinção de privilégios. E aqui, na verdade, a gente pode ter extinção de direitos. Tem sim uma parte importante dessa tese e que tem sido utilizado como um chamariz, para poder convencer a sociedade que esse projeto é bom, de, por exemplo, retirar do juiz a decisão, a inexistência de uma decisão, né? Então, os juízes, quando eles sofrem um processo disciplinar e tem ali a perda do caso público, eles entram em aposentadoria compulsória. Então, na nossa sociedade, isso é algo que não é comprovado, né? Que tem uma veemência na sociedade contra esse tipo de privilégio da nossa sociedade. Então, eles usam esse discurso para combater esse privilégio, como, por exemplo, da aposentadoria compulsória ou dos honorários da advocacia pública, para extinguir direitos legítimos dos servidores públicos, e aí essa parte que o Matheus vai falar, então eu não vou ir mais nesse tema, para não atrapalhar a apresentação do Matheus. E no último eixo, que é o eixo da profissionalização, que institui o CNU, Concurso Nacional Unificado, para os Estados Unidos queiram aderir a esse CNU, institui o SISEP, que é o Sistema de Avaliação de Desempenho do Governo Federal para estados e municípios, extingue o home office, o teletrabalho, praticamente, deixando apenas um dia de trabalho, e institui a tabela remuneratória única que o Matheus também vai falar. Bom, então, esses foram os eixos, aqueles são os eixos do deputado Pedro Paulo e do deputado Zé Provoca. Os eixos, na verdade, que estão por trás, que não aparecem claramente no texto, mas é que a gente precisa ter a compreensão e a dimensão, porque aqui está o risco dessa reforma, né? Na meritocracia, na tecnocracia, no ajuste fiscal e um dos desdobramentos do ajuste fiscal, a dificuldade do servidor público em acessar o Poder Judiciário. Então, esses foram os 4 eixos, né, que nós identificamos, além da retirada de direitos, que sendo os 2 primeiros eixos, eu penso que é fundamental a compreensão, principalmente dentro da universidade pública. E aqui, inclusive, eu vou, depois do final da apresentação, ter que meu contato, acho que é bastante importante, porque eu sou advogada, Matheus também é advogado. Mas há um compromisso sociológico e filosófico atrás dessa reforma,
e que é muito pouco dessa ser combatido. E talvez nós tenhamos aqui na plateia, ou associados à infância, não infância com certeza, porque inclusive, e esses de alguns professores, dispostos a pensar sobre o dano da meritocracia dentro da universidade pública, e daí a gente pode expandir essa visão para dentro do Estado brasileiro, que é o que é como competente maduro. Então, como que os autores desse projeto, eles pensaram o serviço público. Eles pensaram da seguinte forma: o serviço público é muito eficiente, nós temos que planear essas atividades e ter métricas para saber se o serviço está sendo feito, se não está sendo feito, se a pessoa pode evoluir na carreira, se ela não pode evoluir na carreira. Então, a gente personaliza para presidente, governadores, prefeitos, a obrigatoriedade de se fazer um plano de metas e resultados. Então, a partir de 180 dias do mandato, eles fazem, eles devem apresentar para a sociedade esse plano de metas. Esse plano de metas, ele tem que ser desdobrado dentro dos órgãos em acordos de resultados. Então, digamos, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo desdobra acordos de resultados, que vai ter que desdobrar em acordos de resultados com as universidades. Então, vão sendo em cadeia sendo feitas as métricas e as metas de cada órgão. E os servidores públicos estarão conectados a esses planos de metas ou esses acordos de resultado por meio da sua avaliação de desempenho, ok? Então, o servidor público, ele só vai evoluir na carreira se ele atingir os planos que foram estipulados dentro da sua avaliação de desempenho. E a avaliação de desempenho, ela tem que estar conectada ao acordo de resultados. Então, o que faz, né? Na prática, o que você está fazendo? Você está transferindo a governança pública para as costas do servidor público. Bom, e aí, como que o servidor vai ser recompensado por atingir as suas métricas? Ele vai ser recompensado com 1 ou 2 abonos de resultado. Se ele tiver um cargo, ele pode receber até 4 abonos, abonos não, gente, bônus de resultado. Então, o que significa esse bônus de resultado? Significa o pagamento de 1 ou de 2, e se for cargo em comissão, até 4 folhas por ano para aqueles servidores que atingiram os seus resultados. Bom, parece uma competitividade muito grande e talvez alguns servidores pudessem pensar assim, nossa, que interessante, eu não sei exatamente quanto eu vou ganhar, mas eu vou fazer de tudo para que eu possa conseguir bater essas metas e eu possa ter ali, receber até 4 folhas de bônus de resultado. O problema é que esse servidor público, durante o ano, ele não pode ter nenhuma falta, nem se for por motivo de doença. Por quê? Porque a única possibilidade de ausência no trabalho para que possa receber o bônus de resultado, de acordo com o que tem na norma, são as férias. Então, o único período que você tem direito são as férias, nenhum período a mais. E há um outro componente crítico com relação ao bônus de resultado, é que o órgão ele só pode dar o bônus de resultado limitado a 1 folha do 13º salário do ano anterior. O que isso significa? Que se num órgão eu tenho 10 servidores, eu só posso utilizar a folha de 10 servidores. Então, se um servidor vai receber 4 bônus, vai significar que não vai ter bônus para pagar outros 3. Se um servidor receber 2, não vai ter bônus para pagar 1. Então, isso vai gerar uma corrida fraticida por esse bônus. Por quê? Você não vai ter orçamento para dar o bônus para todos os servidores que foram bem. Ou você só vai ter para aqueles que foram os melhores dos melhores dos melhores.
E isso é a regra meritocrática. Nós temos, durante já um bom tempo, né, a gente já tem obras bastante substanciosas com relação às críticas à meritocracia. Por quê? Porque a meritocracia ela surge como um sistema em que ela vai superar a aristocracia, que vai superar aqueles que já nasceram com pedigree, com privilégios. Então, ela nasce nesse ambiente, mas logo já se nota que o que foi acontecendo, né, ao longo dos tempos com a institucionalização da meritocracia, que é o mérito individual de cada um, é que deve significar as posições sociais que aquela pessoa tem. É que as elites elas passaram a investir cada vez mais na educação e no capital reputacional de seus filhos. Então, aquilo que era para ser do talento individual de cada ser humano passou a ser um marco para validação das diferenças sociais, ou quem está no poder, quem institui as métricas meritocráticas, é que vai decidir quem vai estar no topo e quem vai estar embaixo. Então, se a mérita da meritocracia é o ensino, aqueles que têm mais capital, que têm mais recursos, vai colocar os filhos nas melhores escolas, que vão frequentar as melhores universidades e que vão ter os melhores postos de trabalho. Então, ela não rompe com as desigualdades sociais. E não nada tem a ver, no final das contas, com talento, né? Tem a ver com quem conseguiu performar melhor dentro daquelas métricas. Qual é o grande problema? A gente tem métricas meritocráticas dentro do serviço público, é inegável. O concurso público, o vestibular é uma métrica meritocrática, as avaliações de desempenho são meritocráticas, a alteração de posições dentro da carreira, muitas já são a partir da meritocracia. E o que a gente tem tentado ao longo dos anos? É reduzir as desigualdades criadas pela meritocracia. Então, as cotas sociais para entrada no concurso público, que é bastante recente, as cotas de instituições poder judiciário para as desembargadoras, né? Então você vê, tá ali todo mundo é juiz, mas só quem alça para a segunda instância são os desembargadores homens. As mulheres não estavam alçando as posições de poder dentro da magistratura. Então foram criadas não cotas, mas a cada indicação, um quadro só pode ser de mulher e no outro tem que ser de homens. Então, essas indicações elas devem ser paritárias, todos os modelos que a gente tem perferido, eles são para que a gente consiga reduzir um pouco os efeitos que a meritocracia acaba implicando dentro dos nossos sistemas do Estado. Então, a meritocracia em si, ela pura como ideologia, ela é bastante danosa do ponto de vista da justiça social e da igualdade material. A gente estipula ali algum critério de igualdade formal, mas na igualdade material, você, na verdade, você está criando abismos, né, entre indivíduos. Existem reflexões bastante interessantes, vou até parar um pouquinho de compartilhar, reflexões bastante interessantes dentro da universidade do que a meritocracia causou dentro das universidades públicas e particulares também, porque você tem ali um volume de pesquisas, mas são às vezes pesquisas que não servem para o bem da sociedade, são pesquisas que não têm um avanço tanto qualitativo, você tem um volume muito grande de pesquisa, mas quando você vai depurar aquele volume, você tem um déficit, né, comparado ao que existia anteriormente. Tem um texto de um professor que eu li um pouco antes, inclusive, de começar a apresentação, em que ele vai contar ali que foi instituída um prêmio, né, para os melhores alunos no final da graduação. E ele vai criticar, né, por que a universidade estava fazendo aquilo, porque o mérito não é um conceito absoluto, né? Inclusive,
porque se você pensar nos estudantes de baixa renda, ou que às vezes trafegam para chegar na universidade grandes distâncias, se brincar, ele tem um mérito maior do que aquele estudante que passa, que tem condições financeiras de estar ali o dia todo estudando. Então, ele vai questionando isso, esse critério meritocrático instituído dentro da universidade, e conecta ali com uma questão muito forte que tem acontecido, né? Que é o da performance. Então, na verdade, a gente não está falando de quem faz melhor para a sociedade, de quem está mais engajado em fazer bem para o outro, mas a gente cria sistemas em que a performance individual daquele que consegue atingir determinadas métricas é o que tem valor. E aí a gente vai se distanciando do interesse e do bem comum. O filósofo Michael Sandel, ele tem um livro muito interessante, assim, inclusive fundamental para esse debate que a gente está falando sobre a reforma administrativa, que é a tirania do mérito. Nesse livro, ele explica exatamente como que essa tirania do mérito nos individualiza, super individualiza, né? E nos distancia do bem comum, porque você não vai fazer aquilo que é necessário para a instituição, você vai fazer aquilo para garantir que você receba o bônus. Então, como que você vai romper essa lógica hoje do interesse coletivo e comum, que é bem ou mal, né? Não vou dizer que não precisa de algumas mudanças, e eu diria que essas mudanças seriam fundamentalmente de gestão, mas de gestões individualizadas, porque dentro até da análise da administração pública, você não tem uma tampa que sirva e que cubra todas as panelas. Você precisa de respostas mais individualizadas, mais organizadas para aquele ambiente que se está, porque você tem diferenças econômicas, sociais, culturais, e que não foram consideradas dentro dessa proposta. São um conjunto de regramentos comuns para todo o país, seja servidor público municipal, estadual ou federal. Bom, dito isso tudo sobre a meritocracia, a gente precisa ainda nos aprofundar dentro dessas reflexões do que seriam os prejuízos para o Estado brasileiro com a institucionalização tão brusca desse modelo, digamos assim, meritocrático na veia, né? Porque a meritocracia a gente já tem, mas é uma meritocracia turbinada. Então, deixo aqui o meu convite no final, vou deixar meus contatos também. Quem quiser ajudar a pensar, desenvolver, fazer textos, vídeos, tudo isso vai ser bastante importante, e é importante que a sociedade compreenda essa lógica meritocrática que está tão na moda, né? Ela dialoga muito bem com o mercado financeiro, porque, inclusive, essa super lógica que é aplicada agora, ela vem do início ali, né, mais acentuado, do neoliberalismo da década de 80, e agora a gente está ainda, digamos assim, tardiamente chegando nessa pior fase, e eu espero que a gente realmente consiga barrar ela, porque penso eu que é bastante destrutiva para um sistema mínimo de solidariedade e de defesa de Estado e do bem comum. E a tecnocracia, onde que a tecnocracia entra aí? Essa PEC, bom, então vai ficar um corpo de servidores públicos reduzido. Por quê? O prefeito, o governador, só vão poder fazer concurso público daquelas atividades que estiverem com métricas dentro do seu plano de resultados ou do seu acordo de resultados. Se aquela atividade pública não estiver dentro do acordo de resultados, ela não poderá gerar uma vaga para um concurso público. E antes de se fazer um concurso público, deve ser aprovado e verificado se pode contratar temporário, ou se pode fazer uma concessão, ou se pode fazer um consórcio, ou se pode fazer uma parceria. Então, o concurso acaba sendo uma das últimas regras. E aí, esse corpo de servidores vai ficar lá, o
prefeito, o governador e o presidente, ele só vai poder gerir a partir desse acordo. Porque se você tiver alguma outra situação, você vê que aquela questão que foi pensada daquela forma não está dando certo, você não tem um manejo, porque esses planos eles são feitos para 1 a 4 anos. Então, o sistema ele vai ficar blindado, ele vai ficar mais engessado. E quem vai fazer o controle desses acordos e resultados é o Tribunal de Contas do Estado ou um controle, um conselho de gestão que vai ser formado por pessoas da organização da sociedade civil, e aí reduz o número de cargos em comissão também. E por que que isso é preocupante, a redução dos cargos em comissão? Porque nosso sistema de representatividade, a gente escolhe o modelo político que a gente vai votar e que vai governar aquela unidade da federação. Essa unidade da federação ela é governada pelo prefeito ou pelo governador, pelos seus secretários e pelos seus comissionados, seus cargos de confiança. Quando você reduz os cargos de confiança, você reduz a forma com que aquele político vai ordenar aquele Estado, certo? Então, quanto mais dificultoso é a entrada da política na burocracia, menos você vai ver o resultado daquela linha política que vai ser adotada. Bom, existem, claro, muitas críticas sobre os cargos em comissão, mas os cargos em comissão, eles fazem parte dessa estrutura política que nós temos, porque se o governador, o prefeito não podem dar a linha política daquele serviço, então como que ele vai fazer? E aí está o problema, porque o corpo burocrático ele vai ficar mais blindado, mas os prefeitos e os governadores vão poder fazer as suas contratações por meio de empresas terceirizadas. Então, ele vai deixar de dar preferência para que a atividade seja feita pelo poder público e vai passar a dar preferência para que essas atividades, que ele vai ter um manejo muito maior, seja feita por meio de ONGs, seja feita por meio de empresas privadas diante de terceirização. Então, isso não está escrito na PEC. Se você ler, você vai falar assim, olha, está escrito ali que vai entregar o serviço público para a ONG? Não, não está escrito, assim como está escrito que tem fim à estabilidade. Mas você tem uma série de artigos em que leva a priorização e dificultam o acesso à máquina pública por dentro dos serviços públicos e prioriza que ela seja feita por dentro do setor privado. Outra questão que acaba chamando a atenção também com relação a isso é que as políticas públicas elas precisam atingir marcos de eficiência. E se essas políticas públicas elas não atingirem esses marcos de eficiência, elas devem ser interrompidas. Só que quem que vai estipular esses marcos de eficiência? O próprio plano de resultados. Então, aquelas políticas públicas que não são da conveniência daquele político, elas podem deixar de ser feitas. Então, esse é um risco social muito forte, porque se tudo é métrica, né, se tudo é medido por um determinado valor que aquele político imaginou, as outras questões que envolvem esse Estado e que são igualmente preciosas, são importantes para a sociedade, elas vão poder ser descartadas com muita facilidade. Então, esses dois eixos são os principais com relação ao pensamento ideológico por trás dessa reforma. Ao meu ver, é o que as pessoas precisam ter e que é mais difícil ter a compreensão. Eu espero que tenha sido clara com relação a isso, mas também ao final a gente pode conversar mais e debater sobre esses temas. E vou passar agora a palavra para o Matheus, para que ele fale mais especificamente sobre como a norma, esse projeto, a PEC 38, impacta para os servidores públicos, digamos assim, no bolso mesmo, né, no seu cotidiano.
Então, obrigada e até mais. Bom, pessoal, agora a Camila apresentou esse histórico, todo esse contexto político, eu vou falar um pouco mais como está instrumentalizado esse passo a passo na PEC em si, né, nos artigos dela. Deixa eu ver se compartilhou. Então, acho que o principal dessa ideia da reforma administrativa é pensar realmente que o Estado, o servidor público, está tentando tirar essa ideia de que as suas progressões, a sua manutenção no serviço público vai se dar unicamente pelo tempo. O que eles tentam implementar nessa reforma administrativa é essa ideia que a Camila deixou muito claro, que é a meritocracia. E isso, eu vou passar mais para frente, vocês vão ver que é o norte dessa reforma administrativa e é o que vai guiar a concessão de bônus, a concessão de progressão e a extinção também de adicionais por tempo, como licença-prêmio, sexta-parte, adicionais, porque o principal não é o tempo do servidor no serviço público, mas sim o mérito que ele tem aqui junto à administração. E essas reformas, elas impactam inicialmente o dinheiro do servidor, né? A sua remuneração, para tentar enxugar o Estado. E essa tentativa de conseguir diminuir salários, na prática, ela vai ser implementada pela essa figura nova, que chama Tabela Única Remuneratória. Como que é feito hoje o pagamento de cada servidor, né? Existem diversas carreiras no serviço público. Por exemplo, aqui na universidade tem a carreira MS, que é a carreira docente, tem a carreira PAEP, e cada uma tem os seus níveis de remuneração. Ela atende às peculiaridades de cada carreira. Só que essa tabela remuneratória, na ideia da PEC, é deixar de existir. Não dá autonomia para os estados, para os municípios, criarem seus próprios níveis salariais. Qual que é a ideia da PEC? Fazer uma tabela única, dividida em 20 níveis, então cada nível vai ter um salário, né, uma remuneração diferenciada, e essa tabela é que vai moldar todas as carreiras no país. Então, todos os servidores públicos, todas as carreiras vão ter que estar incluídas nessa tabela única. E como que vai ser feita essa tabela, né? O primeiro nível, ele começa pelo salário mínimo, então o nível 1 vai ser o salário mínimo vigente. Isso possibilita, por exemplo, que municípios que tenham uma carreira que, na visão do mercado, não é de grande relevância, diminua o nível inicial para se adaptar ao nível 1. Então, você tem aí uma redução do salário inicial das carreiras com o mínimo, que é o salário mínimo. E o nível máximo da carreira vai ser o teto de cada ente. Então, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, seria o teto do governador. Aqui na Unicamp tem aquela liminar, né, que equipara aos ministros, mas seria o teto de cada ente, o que também gera aí essa limitação. E a remuneração inicial, o que isso é importante falar, é que ela vai estar limitada a 50% do nível máximo da carreira. O que isso quer dizer? Aqui na Unicamp, por exemplo, hoje o salário, até abrir aqui o dado da GRH, hoje o salário inicial da carreira docente no MS 3.1, pensando no RD/IDP, 40 horas, né, o nível inicial é 16.350 e o nível máximo de professor titular é 24.309. Então, né, pela essa tabela remuneratória única, se é 50% do último nível da carreira, o MS 3.1 ia cair para R$12 mil, ia ter um prejuízo de R$4 mil para as pessoas que ingressam na Unicamp depois dessa PEC ser promulgada, por exemplo, se isso for mantido. Então, você tem aí esse achatamento das carreiras, você tem essa diminuição salarial, e todas as leis que elas disciplinam cargos ou carreiras, elas vão depender de uma iniciativa legislativa. Então, qualquer reajuste salarial não vai depender mais do ente, por exemplo, não vai depender da própria universidade, porque como ela tem essa autonomia financeira, né, por ser uma autarquia, não vai depender mais dela fazer eventuais reajustes, mas sim de uma lei de iniciativa do Poder Executivo, porque essa tabela está vinculada ao governo federal, não está vinculado mais a esse ente. Então, a carreira ela vai ser adaptada a essa tabela única e a remuneração vai ser reajustada de acordo com a iniciativa do governo federal. E qual que são os impactos disso, né? São vários, né? Mas vamos... Não está passando o slide? Passou, né? Mas não está passando? Ah, é PDF, esqueci, eu estou achando que é slide. Desculpa.
quais são as consequências disso, né? Uma consequência direta que dá para se pensar é qual que é o interesse do Poder Executivo todo ano fazer uma lei reajustando o salário, né? Não vai ser, tem que ver de qual governo que vai estar lá, se esse governo tem interesse no serviço público e se ele vai ter interesse em editar leis que reajustam esses padrões da tabela única. E então você concentra o poder de reajuste na mão do Poder Executivo Federal. E qual que é um outro prejuízo imediato para quem entra na carreira docente e para aqueles que já estão na carreira docente, não, desculpa, do servidor, mas pensando aqui na Unicamp, de quem já está na carreira docente. Imagina que esse servidor, MS 3.1, entrou hoje aqui na universidade. Ele ganha seus R$16 mil, a PEC é promulgada, imagina que ela começa a ter a vigência, entra um servidor novo, também 3.1, e começa a receber 12 mil por conta dessa limitação. Imagina esse cenário. Aí vão falar, mas isso vai violar a isonomia, né? Como duas pessoas no mesmo cargo vão receber o mesmo salário. A PEC, ela foi esperta, ela coloca isso. Não viola a isonomia, esses ajustes da carreira por conta da promulgação dessa faixa única. Então, o servidor ele não pode nem questionar a isonomia, porque a própria PEC já proíbe isso. Então, e qual que é o peso disso? Você constitucionaliza, você deixa na Constituição Federal que o servidor não tem direito à isonomia se desempenhar as mesmas atividades com um padrão remuneratório diferente. E aí surge outra dúvida, né? Tá, eu ganho R$16 mil, ele ganha 12. Eu vou continuar progredindo na carreira? Provavelmente não. Vai ter esse congelamento para que esse salário de quem já está no serviço público se adeque a essa tabela única remuneratória. Então, depois de ter aí essa união da tabela única, nessa sobreposição da carreira existente com a tabela única, o salário, por exemplo, desse MS 3.1, ele vai ser congelada novas progressões na carreira até equiparar o que ele ganha com o nível na tabela única. Porque se a gente for pensar que cada nível é um valor, quando tem essa sobreposição, não sei se está claro, gente, porque é realmente bem complexo. Quando tem essa sobreposição, o seu salário fica congelado até ele conseguir ser promovido até ultrapassar os R$16 mil. Então, vai saber até quando esse salário ficaria congelado para conseguir ter essa evolução na tabela única. E essa questão da vedação da isonomia, a gente até citou aqui essa questão da súmula 27, né? Muita gente pergunta, quando vem uma reforma, alguma coisa, mas eu não tinha direito adquirido a ter minha promoção da forma que era antes, não tinha direito adquirido ao meu salário antes da tabela única. O STF ele tem uma súmula, que é essa súmula 27, desse último parágrafo, que cita que não há direito adquirido a regime jurídico. Então, o servidor ele não tem direito adquirido de manter as suas progressões daquela forma. O que ele tem direito é o seu salário, de fato, o salário não vai ser reduzido, só que ele não tem direito adquirido ao regime jurídico vigente. Se vir um novo regime pela reforma administrativa, ele vai ter que se enquadrar e ter o seu salário aí submetido de acordo com essa nova PEC. E isso também enfraquece, né, as negociações coletivas. Como que a gente vai negociar com, por exemplo, a reitoria, se não cabe mais à reitoria fazer o ajuste de salários, se isso depende agora do Poder Executivo Federal. Então, você ainda enfraquece, além de diminuir salários, você enfraquece a atuação sindical e você enfraquece essas negociações aqui na Unicamp, no caso, por exemplo, com a reitoria. Enfraquece com esse ente, porque vai depender exclusivamente do Poder Executivo. E quando a gente fala de progressão, como que é de promoção, né, por mérito, pelo preenchimento dos requisitos ali, enfim, para progredir na carreira, hoje em dia existem possibilidades de promoção só por tempo, né, de serviço, e tem outras que você preenche ali uns requisitos, entra ali no edital de promoção que eles abrem anualmente, e você consegue ter essa evolução. Com a PEC, vai acabar essa ideia de promoção só por tempo. Então, esquece qualquer tipo de benefício, de vantagem por tempo. Não vai mais existir. De acordo com a PEC, é pelo seu mérito. Se você tem o mérito de conseguir progredir, você consegue. Só que como que vai ser feito esse mérito, né? A PEC, ela estipula esse acordo de resultados. O que é esse acordo de resultados? Ele tem uma figura totalmente pró-mercado. Parece que é uma instituição privada que está regulando essa PEC. Por quê?
Esse acordo de resultados é uma previsão que vai ser estipulado por cada ente, que eles vão prever definindo os objetivos e metas institucionais a serem alcançadas. Vamos pensar aqui na universidade, por exemplo, as metas que vai ter. Tanto de pesquisa, tanto de publicação. A universidade, enfim, qualquer ente, eles podem criar ali as metas que eles vão ter que estipular anualmente, individualmente por cada professor ou por equipe. Então, a PEC autoriza fazer um programa de metas por indivíduo ou por equipes. E esse plano ele vai definir ali os objetivos que a instituição vai ser alcançada e ele vai ser fiscalizado por essa avaliação periódica. A PEC diz que vai ser formada uma comissão, essa comissão vai ter direito de defesa do servidor, vai ter até direito de recurso, só que é uma comissão que vai fiscalizar, fazendo uma avaliação periódica anual, se esse servidor, né, se esse docente aqui na Unicamp, por exemplo, atingiu os requisitos desse acordo de resultado. Se ele fez tanta publicação, se ele fez tudo isso, e se ele não tiver feito se não tiver atingido esse nível mínimo, até prever aí uma possível averiguação, consequências, enfim. Mas se eventualmente ele conseguiu atingir, né? Ele conseguiu atingir essa meta. O que a PEC fala? Se ele conseguiu atingir os resultados, tem é o que a Camila tinha citado agora há pouco, tem essa instituição do bônus de resultado e a progressão funcional. Então, sem atingir os requisitos, sem ter sem passar por essa avaliação periódica, sequer tem direito à promoção na carreira. Então, vai ter que, assim que a PEC entrar em vigência, vai ter que aguardar o ente regulamentar isso. Enquanto ele não regulamenta, e a gente sabe que nunca é regulamentado no dia seguinte, enquanto não regulamenta, não há que se falar em bônus, não há que se falar em promoção na carreira. Quando for regulamentado, aí sim, e atingiu as metas, há essa previsão de progressão funcional e há essa promoção de bônus de resultado, que eu vou falar um pouco no próximo slide. Só que surge, então, essa ótica de pensar como um mercado mesmo. Você tem metas, você tem que atingir essas metas e você tem que entregar, né? Só que essas metas, como é uma comissão avaliando, torna-se um pouco subjetivo, né? E o que abre margem para uma possível discriminação. Então, deve ser uma análise por uma comissão, mas é uma análise subjetiva. Então, ainda tem esse risco de, eventualmente, o que é um artigo com qualidade, por exemplo? O que é uma pesquisa que é satisfatória para essa comissão? Você consegue colocar itens subjetivos e não dar uma transparência para esse servidor e barra ali essa promoção, esse bônus, por puro interesse da administração. E esse bônus de resultado, né? Qual que é o valor desse bônus? Assim que ele ser implementado, e um requisito para implementação é ter esse plano de metas, é ter essa avaliação periódica, ele sendo implementado, ele só pode ser pago se não ultrapassar 90% dos limites de despesa de pessoal. Então, se eventualmente a folha daquele ente for muito comprometida e ultrapassar esses 90%, não tem o pagamento de bônus. E tem um limite também, cada servidor pode receber até 2 salários, e quem tiver em cargo de comissão ou função de confiança pode receber até 4 salários. E a preocupação da PEC, né, tanta em relação a corte de gastos, enxugar o Estado, só que esse bônus ele não vai incidir no teto, então ele também não tem limitação ao teto constitucional. E uma outra coisa também é que esse bônus ele também não tem aquela carga tributária, então você não vai estar nem recolhendo para a Previdência com esse bônus, o que também prejudica ali um possível reflexo nas aposentadorias, porque esse bônus ele não tem natureza salarial, ele tem uma natureza meramente indenizatória. Não é certeza que ele vai ser pago no ano seguinte, ele é pago esporadicamente, se você preencher, se tiver orçamento para isso. Não é um bônus certo como é o reajuste salarial, que vai ser drasticamente impactado com essa PEC. E aquilo que a Camila citou também, só vai ter direito em quem permanecer em efetivo exercício. Então, um eventual afastamento para tratamento de saúde pode barrar isso. No serviço público, por exemplo, afastamento por mais de 30 dias já barra, por exemplo, licença-prêmio, também vai barrar aí uma possibilidade de tentar conseguir um bônus também.
E essa promoção na carreira, né? Como que vai ser essa progressão na carreira? Aquilo que eu disse, é exclusivamente pautado na meritocracia e a capacidade desse servidor atingir as metas e se destacar em primeiro por conta daquelas limitações que a Camila citou. Então vai gerar esse acirramento dentro do serviço público e é uma desvalorização também do servidor que tem mais experiência, que está no serviço público há mais tempo e que é contemplado com a possibilidade, por exemplo, de ser promovido na carreira exclusivamente pela questão do tempo. Então, essa figura desse servidor público que está há mais tempo e que é promovido pela experiência no cargo que ele tem, também não existe mais. Porque a mobilidade é baseada exclusivamente no mérito. E, claro, aquilo que eu falei, né, também tem esse risco de perseguição porque você não consegue saber quais são os índices, então fica muito a cargo dessa comissão que vai ser implementada e muito a cargo dessas metas, se elas vão ser realmente possíveis ou não de ser implementadas, né? E as carreiras também, elas vão sofrer uma alteração. A carreira não vai ser mais estipulada pelo ente que está vinculado. A ideia dessa PEC é realmente diminuir as carreiras. Como a Camila disse nas mesas de negociação, também eles apontaram a existência de muitas carreiras no serviço público. Então, a ideia da PEC é deixar com que essas carreiras sejam reestruturadas e tenham um padrão nacional, tirando das mãos do ente, né, do Estado, do município, de regulamentar essa carreira. Então, a ideia é diminuir as carreiras, deixar um padrão nacional e, por consequência, aquelas carreiras que têm poucos servidores, que não têm interesse de mercado, provavelmente vão ser extintas, né? Evitando e permitindo assim margem para uma terceirização, como, por exemplo, aqueles níveis atividade mais que não tem tanto exigência de graduação, enfim, tudo mais, você consegue extinguir essas carreiras e abre margem aí para uma terceirização. E você deixa essa carreira alongada. De acordo com aquela faixa remuneratória, existem 20 níveis que essa faixa remuneratória pode ter, e são 20 níveis que você consegue ser promovido. Então, você alonga a carreira. Hoje em dia, na Unicamp, tem o 3.1, o 3.2, 5 e 6. Né? Imagina isso, se a gente já acha que tem bastante, com 7 níveis, 6 níveis, né? Agora você consegue estender isso até 20. Então, você tem um alongamento das carreiras e a extinção de algumas. E, além disso, somando a tudo isso, você ainda também tem a redução dos direitos. Então, você vai mexer com a carreira, você vai mexer com a remuneração desse servidor, você vai alongar, né, evitando que ele progrida na carreira, e você também vai enfraquecer os seus direitos. Como eu disse, o interesse da PEC não é valorizar pessoas que têm tempo do serviço público. Então, para eles, não faz sentido, na visão dessa PEC, você conceder benefícios que têm como base o tempo de contribuição. Então, a PEC prevê a extinção de tempo de adicional por tempo de serviço, de licença-prêmio, de sexta parte, porque tudo isso reflete o tempo de contribuição do servidor. Então, todos esses benefícios que o servidor tem direito, exatamente porque ele está atuando no serviço público por muito tempo e tinha essa ideia de valorizar aquele servidor que permanece no serviço público, tudo isso acaba. E a gente lembra também que o abono de permanência já caiu com a reforma da Previdência, né? É que a Unicamp ainda mantém, só que a reforma da Previdência que passou em 2020 já derrubou o abono de permanência. A qualquer tempo, os entes podem cortar o abono de permanência e agora também podem cortar esses benefícios que vêm com o tempo, né? Também limita as férias a 30 dias e férias e folgas não podem ser convertidos em pecúnia, tudo bem que não é o caso de vocês, né, que férias não podem ser convertido, mas ainda tem serviço público que autoriza, mas férias e folgas não podem ser convertidos em pecúnia, o fim da licença-prêmio e transfere para o servidor, essa parte é até bem complicada, porque ele transfere para o servidor a responsabilidade de reparar danos na hipótese de incerteza jurídica. O que isso quer dizer? Imagina que a Unicamp faça um pagamento, por exemplo, de um benefício que a lei está na dúvida ainda se é certo ou não fazer o pagamento desse benefício. Igual aconteceu naquela época do valor que a Unicamp pagava acima do teto e logo depois ela cancelou, porque tinha uma incerteza jurídica sobre isso até vir uma regulamentação pelo Tribunal de Contas. Então, imagina um cenário em que há essa dúvida e a Unicamp paga uma vantagem a mais para o servidor.
a administração pública pode cobrar de volta o valor desse servidor público, porque a PEC institucionaliza isso. E hoje a gente tem um tema no STJ que impede isso. O STJ entende que, se houve um erro da administração pública na interpretação da lei e pagou uma vantagem maior para um servidor, ele não tem que ressarcir se ele recebeu em boa-fé. O STJ entende isso, só que a PEC derruba esse entendimento, porque ela coloca na Constituição que o servidor pode sim ser responsabilizado se a instituição pagar alguma coisa porque ele estava na dúvida de qual era a interpretação da lei. Então, você ainda joga a responsabilidade. Além da responsabilidade de colocar o servidor para atingir metas, ainda coloca a responsabilidade de gerência do seu salário, sendo que seria uma atribuição da própria administração pública. E um outro ponto também é que as verbas indenizatórias, o auxílio saúde, que quem está na ativa recebe, o vale alimentação, nada disso mais será reajustado de acordo com o valor real. Então, a PEC proíbe reajustes acima da inflação. O reajuste vai ser só o da inflação. Então, você não consegue ter, por exemplo, uma negociação coletiva para conseguir aumentar esse valor para além da inflação. Aquilo que a Camila citou também sobre o teletrabalho, que está limitado a 1 dia na semana, né? Hoje em dia, como que funciona o teletrabalho? Não tem uma regulamentação específica, cada ente faz a própria regulamentação. Agora, com a PEC, o teletrabalho vai ser limitado a 1 dia na semana e a 20% da unidade administrativa, dando aí a preferência, só que jogando também na responsabilidade do servidor todo o custeio pelo interesse no home office, né? Internet, notebook, tecnologia, o suporte na residência. Você assume a responsabilidade de ficar em home office e não é teletrabalho, mas é na cidade. Também proíbe a hipótese do servidor se mudar e exercer esse trabalho em uma outra região. Teria, por exemplo, aqui na Unicamp, teria que ser em Campinas, no órgão em que ele está vinculado. A Camila citou essa questão do risco e estabilidade, então vou passar bem por cima. Essa PEC, diferente da PEC 32 do Bolsonaro, que ela dava um risco da estabilidade do servidor da ativa, ela ainda oferece um risco na estabilidade dos servidores futuros, né? Tinha um artigo que foi proposto na PEC, que era um absurdo, que era a possibilidade de contratar estatutário temporário. Contratado por 10 anos e depois saía, isso daí caiu, ele não veio para a PEC que foi apresentada, foi tirada antes, então isso não veio, só que ainda veio essa possibilidade de incentivar os municípios, né, os entes a fazerem consórcios públicos para não contratar servidor. Então, você contrata por meio de terceirizado. E essa explicação que a Camila fez logo no começo, com o fim do RJU, os órgãos não têm mais a obrigatoriedade de contratar, por exemplo, aqui na Unicamp, de ex-Unicamp. Se ela quiser, ela pode contratar CLT sem nenhum problema, porque não tem mais essa obrigação. E a expectativa, quando isso caiu, era de tentar passar alguma reforma que incluía a obrigatoriedade do regime jurídico único, para garantir a segurança do servidor público. E por que isso é importante? Que a gente fala tanto de déficit, falam tanto de déficit de previdência, né? Como, por exemplo, a Previdência do Serviço Público aqui de São Paulo, que passou por uma reforma recente, supostamente porque estava em déficit, só que aí vem uma PEC que autoriza a fazer a terceirização e autoriza contratar por CLT. Qual que é o reflexo disso? Quem contribui por CLT, quem paga o INSS, não paga a SPPrev. Então, a aposentadoria do servidor público, como que ela vai ser financiada se as novas contratações não são pelo regime da SPPrev? Não vai estar entrando dinheiro nesse fundo. Como que você vai financiar uma aposentadoria de um servidor aposentado com integralidade e paridade se não existe mais esse modelo de contratação e se a PEC incentiva a contratação de terceirizados? É realmente uma margem para possibilitar o fim do RPPS, né, do ex-Unicamp, por exemplo, do serviço estatutário, para permitir o seletista, para permitir aí essa abertura de contratações temporárias. E esse outro ponto, aí, já para encerrar, é a dificuldade de acesso do judiciário. Qual que é esse ponto? É um absurdo também que a gente entende, porque ele condiciona esse primeiro ponto, ele condiciona, imagina que o servidor entre com uma ação judicial porque entende que está sendo pago uma verba de forma errada, né? Ele condiciona o pagamento dessa verba
por meio de uma ação coletiva. Então, se um sindicato entrar com uma ação coletiva, esse servidor pode receber esse valor, só que se ele entrar com uma ação individual, ele só vai conseguir receber se for baseado em precedente qualificado. O que é precedente qualificado? É quando o STF, o STJ, de acordo com muita demanda, fixa uma súmula, fixa uma tese, falando, nesse caso, a pessoa tem direito. Um exemplo disso é a conversão de licença-prêmio em dinheiro, depois da aposentadoria. O STJ fixou uma tese e falou, ao servidor público que se aposenta e ainda tem licença-prêmio, pode converter em dinheiro por meio de ação judicial. Só que, se não tiver essa tese fixada, o servidor não vai poder receber esse dinheiro, porque a PEC fala que condiciona o pagamento dessas verbas somente se fizer uma tese. E, gente, uma tese demora anos para ser fixada, não é uma coisa rápida. Para essa questão chegar no STJ leva anos. E ainda, depois que reconhece, o pagamento ainda vai ser feito pelo rito de precatório. Então, você limita o acesso do servidor porque ele não consegue discutir uma coisa nova no judiciário. Vai depender de uma tese já fixada depois de muita discussão sobre o assunto, e aquelas pessoas que perderam a ação e que não conseguiram alcançar essa tese podem sofrer aí com esse risco de não ter o recebimento dessa verba, que é uma violação do seu direito. E a PEC também coloca aí esse segundo tópico, que ela vincula o Poder Judiciário ao orçamento. O que isso quer dizer? Qualquer política pública, qualquer expansão, aperfeiçoamento de política pública só pode ser concedida se o Judiciário fizer a análise orçamentária sobre isso, se vai ter um impacto ou não no orçamento daquele ente. Hoje em dia, né, quando a gente fala de política pública, de assegurar, garantir direitos, existe o ativismo do judiciário que é conceder esses benefícios quando vê aí uma violação a princípio, porque o que a gente olha é violação à lei, violação a princípios. Agora, com essa PEC, se passar, o judiciário vai ter que verificar se, além da pessoa ter direito a receber isso, se vai ter limite no orçamento do Estado. E como a gente sabe, né, limitações de orçamento, eles inventam aí qualquer hipótese para conseguir limitar esse direito, e isso seria barrado também numa ação judicial. Bom, são muitos passos ruins que eu falei agora, já encerrei esse passo a passo, mas acho que esse contexto que a Camila apresentou e esse passo a passo que eu apresentei deixa claro como a preocupação dessa PEC, ela não é garantir a melhora do serviço público, ela não é garantir a eficiência igual eles estão vendendo, né? Eles não tentam acabar com o privilégio, igual a Camila citou, dessa cortina de fumaça que eles apresentam de vamos acabar com a aposentadoria compulsória de juiz. Não é isso que a PEC quer fazer. O que ela está tentando implementar é uma reforma muito mais profunda. É reformar a carreira, é diminuir, achatar as carreiras, diminuir salários, acabar com benefícios que os servidores públicos têm de anos e anos, que é licenças adicionais, que realmente valoriza aquele servidor que quer estar no serviço público, que ele pensa no bem do serviço público. O que essa PEC quer fazer é desestimular que as pessoas venham para o serviço público, porque o servidor, a gente sabe que professor, por exemplo, de universidade particular pode ganhar até mais que de uma universidade pública, e vindo por meio dessa reforma vai vir para cá para ganhar menos. Você desincentiva essa pessoa a vir para cá e não incentiva ela a permanecer, porque ela vai ter que atingir metas, não vai ter essa valorização profissional que já existe hoje no serviço público, e a ideia realmente que eles tentam implementar é um acirramento entre os servidores e aí uma desestabilização mesmo, tentar um desmonte mesmo do serviço público. Eu fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida sobre esse passo a passo. Sei que é meio complexo. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente está aqui à disposição. Obrigado, gente. E eu vou fazer as inscrições. Eu quero, inicialmente, reconhecer 2 erros aqui que eu cometi. O primeiro foi não citar a presença da vereadora Fernanda Souto aqui conosco. Agradeço muito sua presença. Ela tem sido uma batalhadora pelas questões do serviço público, né? Muito obrigada por você estar conosco hoje. E o segundo, Camila, é dizer que peço perdão pela minha insensibilidade de não ter me reportado aos eventos no Rio de Janeiro ontem, que realmente é mais uma calamidade no Rio, né, que acontece, e que nós devemos, de qualquer maneira, repudiar, né?
eu vou fazer uma nota de repúdio da Unicamp com relação ao que aconteceu ontem no Rio, com tantas vidas perdidas, né? E que podem significar muitas famílias destruídas no Rio de Janeiro, que já têm no seu dia a dia suas vidas destruídas, né? Por tudo que acontece. Eu vou abrir para perguntas. Eu vou lembrar que no máximo 2 a 3 minutos para fazer as perguntas, para que a gente não tenha na pergunta o discurso. Ok? Você primeiro, não sei se... você pode vir aqui no microfone. É que como a Camila está online, para ela ouvir tem que falar no microfone. E, por favor, se identifiquem, tá? Ao fazer o uso da fala. Em seguida, você, tá? Vocês querem juntar perguntas em 3 e responderem, ou respondem uma a uma? Porque às vezes elas são coincidentes. Uma a uma? Não, pode ser, Juntar 3, tá bom. Camila, tudo bem para você? Ok. Então vamos a 3 perguntas. Por favor, professor. Não. Aperta o botão e não bate no bocal. O auxiliar. Paulinha, por favor. Quem sair do microfone, não desligue. Alô. Quem entrar, não aperte para desligar. É a norma. Professor Alfredo, do Instituto de Geociências. Uma pergunta seria a seguinte, que eu fiquei pensando, seguindo em frente uma reforma administrativa, se vai existir alguma regra de transição para quem já está na carreira, para essas readequações que foram apresentadas aqui, né? Uma outra questão também que fiquei pensando, como que ficaria a questão da incorporação das gratificações que já existem, né, para os que estão na ativa, ou mesmo para aqueles que já estão aposentados, porque parte dos nossos salários também estão vinculados a essas gratificações. Qual o seu nome, professor? Principalmente os mais antigos, né? Então seriam essas 2 questões. Obrigada, professor. Silvia Amaral, depois você. Alfredo. Meu nome é Anderson, Instituto de Física. A minha pergunta mais ou menos segue aquela ali. A situação dos professores da Unicamp que já possuem tempo de aposentadoria, mas continuam na ativa. Caso essa proposta de mudança passe, o que vai acontecer na aposentadoria depois? Professora Silvia, por favor. Boa tarde a todos, todas. A minha pergunta, uma das perguntas que eu ia fazer, o colega acabou de fazer, e a segunda é se vocês fizeram um estudo aí em relação a essa reforma administrativa, a reforma fiscal, né, passagem do ICMS, e qual é o impacto disso na autonomia. Bom, você já falou, né, a gente não vai ter mais autonomia, mas isso é líquido e certo? Né, e se isso está casado, né? Eu posso fazer uma pergunta que agrega o sentido nosso da universidade e talvez seja fundamental. A PEC, ela reporta governo federal, estadual e prefeituras. Como ficarão as autarquias com relação a essa reforma, né? A nossa autarquia, além de tudo, ela tem autonomia, né, que é característico das autarquias. Então, como ficaria uma situação como a nossa, Unicamp, né, dentro desse contexto da reforma administrativa, sendo uma autarquia? Ok? Eu posso responder? Eu posso responder e uma parte depois você responde a outra. Pode ser? Você quer responder ou quer que você complemente? Eu posso responder? Eu posso responder e uma parte depois você responde a outra. Pode ser? Você quer responder ou quer que você complemente qualquer coisa? Eu vou começar do final, porque eu lembrei um aspecto importante que eu acabei não comentando. Ok. Que o Matheus falou também mais de passagem.
que é a seguinte: quando eu falei do tópico da tecnocracia, é, por que também essa que eu falei que os governos ficam mais, os servidores públicos ficam mais blindados e distantes do poder político? Porque todas as normas referentes à administração pública, então, forma de admissão, concurso, estágio probatório, ciclo de gestão, que é como se progride na carreira, processos administrativos disciplinares, direitos a licenças adicionais, tudo isso passa a ter uma regulamentação obrigatória da União. Então, os estados e municípios deixam de ter poder sobre a gestão do seu corpo de servidores. E como isso impacta a universidade pública? Na verdade, isso impacta a qualquer pessoa que seja servidor público, seja de fundação, de autarquia, autarquia especial, não importa, porque se você já tem hoje uma certa dificuldade sendo servidor público com o seu órgão de gestão, né, com, digamos, com recursos humanos, no caso de vocês com o DGRH, ou até de interlocução com o próprio governo, você cria agora uma outra barreira, porque o centro decisório regulamentador do servidor passa a ser a União, e não mais o Estado e município. E ficam vedadas a criação de qualquer outra rubrica que não sejam aquelas criadas, aquelas dispostas lá pela União. E se for criada, elas podem ser imediatamente extintas pelo poder, pelo Ministério Público ou pelo Tribunal de Contas. Então, você retira essa questão da gestão orçamentária no que diz respeito ao pagamento dos servidores, porque o que a lógica da reforma é centralizar essas folhas de pagamento e o servidor só ter direito a receber aquilo do que o seu mérito próprio dá a ele. Então, se é um servidor adoecido, se é um servidor cuidador, se é um servidor que sofre assédio, se é um servidor que faz parte de alguma minoria, esse servidor provavelmente ele não vai se movimentar na carreira, porque a única forma de movimentação fica dentro da avaliação de desempenho. E todo o ciclo de gestão fica centralizado na regulamentação na União. Então, o governador ou o reitor, ninguém vai poder fazer nada. Não tem muito, não vai ter muita o que criar, o que ampliar, as ampliações de qualquer auxílio tem que ser por dentro da inflação. É, os aumentos, eles só podem ser dados diante do cuidado com o teto. Então, assim, não tem muito o que ser feito. Você restringe mesmo, não é que vai acabar com a autonomia universitária. A autonomia universitária ela vai virar um grande acordo de resultados, né? O que tiver naquele acordo de resultados e quem conseguir bater a métrica do acordo de resultado vai. Então, é um pouco isso, acaba não tendo ali uma incidência fiscal. O porquê que a reforma tem um eixo fiscal? Porque ela vai dar uma previsibilidade orçamentária para o país inteiro. E você vai ter uma retirada de uma série de direitos. Então, se você não tem mais no estado de São Paulo sexta parte, bom, quanto de economia isso não vai gerar? Vai ser uma economia em cima do bolso do salário do servidor, que teria ali uma expectativa de recebimento. E com relação às aposentadorias, quem está aposentado, está aposentado. Quem já adquiriu tempo de aposentadoria, tem ali, ou pelo menos dentro das regras jurídicas constitucionais, tem uma segurança de poder se aposentar dentro do melhor regime, dentro do melhor sistema, ali podendo incorporar as gratificações. Quem ainda não tem regra de transição, deixa de ter incorporação. Então, o que tem que ser lutado numa eventual hipótese dessa reforma passar, eu espero realmente que um projeto tão ruim como esse, mas essencialmente ruim, sabe? Não é uma coisa que vai trazer nenhuma melhoria para o setor público
que não está pensando no bem da população. Então, é uma reforma horrenda, que ela não passe. Mas, se ela passar, o que tem que ser feito é a busca pela incorporação imediata de valores de gratificação no salário base, para impedir que isso se torne um decréscimo remuneratório na aposentadoria muito forte. Então, é melhor que isso não passe. Mas se estiver dando, né, esse congresso horroroso que a gente tem, se estiver dando ali vias a passar, né, tem que correr para tentar fazer as incorporações o quanto antes. Vias a passar, né, tem que correr para tentar fazer as incorporações o quanto antes. Escutou, Silvio Amaral? Isso que a Camila falou, a questão da gratificação, é com todos os outros, né? Ainda que corte licença-prêmio, ainda que corte adicionais, aqueles que já estão incorporados, aqueles que já foram concedidos, é direito adquirido. O que vai impactar é os que teria direito depois da PEC. Ok. Eu me lembro que em 2001, alguns docentes aqui da universidade que já podiam se aposentar, que era meu caso, nós fomos chamados à reitoria 2 dias antes, 2003, 2 dias antes da votação, né? E nos foi sugerido naquela ocasião que a gente devia se aposentar. Mas eu era muito nova, falei, não vou me aposentar. Mas muitos docentes se aposentaram, inclusive do Instituto de Biologia, né, com medo dos tais direitos adquiridos não serem preservados naquela mudança da Previdência. Me lembro claramente que eu fiquei 4 horas lá na DGRH para ouvir isso e falei, não, eu vou ficar. Mais alguma pergunta? Por favor. Fernanda, depois. Tudo bem com você? Boa tarde aos presentes, professora Camila, Matheus, prazer tê-los aqui para esse diálogo. E você é a Simone do Cotuca. Prazer. Foi um presentinho para o Dia do Servidor Público, né, essa PEC, porque ela foi protocolada na sexta-feira, que daria sequência aí ao Dia do Reconhecimento aí das funções diversas públicas assumidas aí no esteio do país. E a minha pergunta, talvez porque eu esteja muito distante da aposentadoria, mas ela é no sentido de ações concretas que podem ser executadas. Que a gente inunde os e-mails deles, que a gente sim, dialogue nas unidades, fale com os colegas, mas num âmbito muito prático. Quem são os nomes ou o CPF dessas pessoas assim que elaboraram, que tramitaram mais diretamente na CCJ? De fato, a gente consegue alguma mobilidade ou não? É montar um grupo de trabalho para rever o texto e contra-argumentar? Enfim, eu gostaria de ouvir um pouco nesse sentido mais da ação em direção contrária e opositória. Obrigada. Obrigada, Simone. Quem levantou a mão? A Fernanda. Por favor, Fernanda. Muito obrigada, professora. Eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar essa atividade da Unicamp, parabenizar pelo trabalho do Matheus, da Camila aqui, e todos, né, que estão presentes. Dizer que eu sou a vereadora Fernanda Souto, pelo PSOL, também sou servidora pública, sou médica, ex-residente aqui do HC da Unicamp. E dizer que eu achei fundamental essa atividade porque trouxeram elementos que, inclusive, não estão claros na PEC. Né? Depende de uma interpretação, depende de um conhecimento profundo sobre isso. A questão da tabela única, achei muito esclarecedora os dados que vocês trouxeram, e a minha pergunta vai nesse sentido. Acho que a questão do caráter privatizante, de desmonte de serviços públicos, foi muito bem colocado aqui, dessa reforma, né? Realmente é quebrar o serviço público como a gente conhece hoje, intervir na impessoalidade, intervir no vínculo, que são fundamentais para o serviço público de qualidade. E aí a minha pergunta sobre a tabela única
é o seguinte: tem uma parte na PEC que trata sobre o teto de 2,5% máximo acima da inflação, independentemente de qual seja o aumento da receita dos entes federativos, para garantir ampliação de recursos voltados aos servidores públicos. Esse teto se aplica à questão da tabela única. Para você ter algum reajuste dentro dessa tabela única, teria que necessariamente, se aprovada essa PEC, espero que não, que a gente consiga organizar uma frente conta, mas seria aplicado esse índice necessariamente no reajuste sobre a tabela única? Eu pergunto porque seria muito importante, eu já coloco o nosso mandato à disposição, para a gente fazer um estudo sobre qual seria o impacto nos municípios aqui da região metropolitana de Campinas, se for aplicado esse teto, se de fato for isso que a gente entende da PEC, para a gente poder ter esses dados sobre os municípios aqui, para a gente conseguir constituir uma frente de lutas aqui na nossa região contra o avanço dessa PEC, mostrando com dados, com número, qual que seria o impacto hoje nas contas públicas, especialmente contra os servidores aqui. Muito obrigada e parabéns novamente. Estou ouvindo agora. Camila, quer começar Camila? respondendo a pergunta sobre a movimentação? Está me ouvindo? Camila? Ouvi sim. Tá, foi. Fernanda, A pergunta dela, essa questão que você traz, ela você foi ouviu a muito pergunta da Fernanda? debatida pelo seguinte: quando você lê o Tá. artigo, são 3 artigos, um que estabelece teto, três artigos, um que estabelece o teto para os municípios, outro para o Distrito Federal e outro para os estados. E neles tem a mesma redação. É uma redação muito ruim a desse artigo. Mas a conclusão que nós chegamos é que ele não estabelece um teto para o executivo, mas estabelece um teto para gasto com o poder legislativo, com o poder judiciário e com os órgãos autônomos, então o Tribunal de Contas, Ministério Público, Advocacia Pública. E daí por que decorreu essa conclusão dessa leitura? Nesse documento que eu chamei de fichário, em que ele traz todas as justificativas do projeto, ele fala que há estabelecimento desse teto são para esses órgãos que têm orçamento próprio. Então, ele não entraria ali no executivo e não entraria, por exemplo, nas autarquias e fundações, tá? Mas, dito isso, a redação é ruim, podem ser feitas outras interpretações, como eu tenho visto vários outros colegas fazendo, essa interpretação de incluir o executivo dentro desses artigos. E está muito fácil de ser feita uma emenda ali na surdina para incluir o executivo da forma que eles fizeram a redação na PEC. Então, o fichário, ele não é um documento que vincula ao Poder Legislativo. Então, eles podem fazer essas alterações, sim, e é algo para a gente se manter atento. Mas ele não interfere no orçamento. E a Simone, um abraço para a Simone, uma professora muito querida. Ela pergunta assim, o que fazer, né? E eu acho que o que é possível fazer, o movimento sindical está preparado para fazer, porque já fez e foi vitorioso na PEC 32. Então, houve uma unidade do movimento sindical muito forte no combate da PEC 32 no governo Bolsonaro. E eu vejo, porque faço parte da um conglomerado de sindicatos de municipais, estaduais e federais da CUT Nacional, e eu vejo o tamanho da unidade. E a marcha daqui de Brasília hoje foi bastante representativa. Então, eu vejo que tem uma força aqui para vocês, digamos assim, dormir mais ou menos tranquilos, porque tem um pessoal bem mobilizado trabalhando aqui em Brasília, dos sindicatos, contra essa PEC. Então, é esse trabalho de gabinete. Agora, dentro da universidade, como eu falei no meio da minha fala, é fundamental a gente conseguir dialogar com a sociedade no sentido de mostrar quais os reais prejuízos
que esse modelo que pretendem adotar, de como esse modelo é ruim. E, assim, eu acho que, pensando, a universidade ela é um potencial para a gente discutir esse assunto da meritocracia. Essa semana mesmo eu mandei para o Matheus que a Sorbonne estava abandonando os rankings, né? A Universidade Sorbonne. Ela estava abandonando os rankings, o ranqueamento. Por quê? Porque é um modelo meritocrático que não está fazendo avançar aquilo que é o principal papel da universidade, que é a difusão de conhecimento, a produção de conhecimento e a produção crítica de conhecimento. Né? Quando você adota modelos performáticos, como é o caso da meritocracia, você deixa de dialogar a partir do bem comum, né? Você para de se reconhecer pelas contribuições que são feitas para o outro, né? Para a sociedade, e passa a ser reconhecido pelas contribuições que você faz a si mesmo. Então, eu acho que esse papel da universidade conseguir traduzir, né, os malefícios da meritocracia para o Estado, eu acho que é um papel fundamental, assim. E esse diálogo também do movimento sindical com a universidade, né, com vocês que são aí os pensadores, as pessoas que estão ali envoltas aos livros, às teorias, ela é fundamental. Então, acho que é também um chamado, né, para que vocês também participem ativamente dessa luta, não pela preocupação mas também, né, não só, mas também pela preocupação com o que isso pode causar na vida profissional de vocês, mas principalmente com os danos sociais para a universidade e para o país. Obrigada, Camila. Mais alguém? Tudo bem, podemos. Querem fazer uma fala final ou eu posso encerrar? Tudo bem, Camila, encerrar? Bom, achei que foi ótimo. Primeira coisa é a qualidade da LBS, né? Que, com relação a essas questões e outras, né? Não só a questão trabalhista, realmente é muito boa e é uma forma da Unicamp prestar um serviço aos seus docentes de altíssima qualidade, com confiança e tudo mais, né? Obrigada, Camila. Obrigada, Matheus. E agradeça ao L, ao B e ao S. Tá? Muito bom ter vocês aqui, né, Plínio? Você é o mais novo amigo da Unicamp, da LBS. A minha fala ela vai um pouco no sentido do que nós temos hoje na universidade, né? A universidade tem sido movida desde 1995, com o projeto de qualidade, por metas. Né, os institutos se debruçaram várias vezes, N vezes, em fazer essa questão da meritocracia, né, com um exemplo horrível, que tem um professor que fala por aí da questão do sarrafo, acho esse exemplo péssimo, horrível, né? Para nós, e definindo que nós seguíssemos esse caminho da meritocracia, nós docentes, né, de uma maneira temos as nossas progressões e as nossas promoções, né, gente? Existe aqui a tal da comissão, mas ela é uma comissão de cada unidade, que vai ver se o professor conseguiu fazer metas que não foi ele que definiu, foi a unidade que definiu, né, naquela vez que ela coloca no papel quantos papers nós temos que produzir, etc, etc, etc. Foi uma saída institucional que ela visava, sim, o crescimento, a expansão da universidade, o aparecimento da universidade num cenário internacional, da pesquisa, da ciência. Funcionou, né? Funcionou bastante. A gente hoje é a segunda melhor universidade da América Latina, estamos entre as 3 melhores do Brasil, estamos dentro de um cenário internacional que inclui universidades de grande porte na Europa e mesmo nos Estados Unidos,
Então, esse avanço que se pretendia lá com o professor Vogt, ele, de alguma maneira, foi atingido, né? Só que isso nos levou, sim, àquilo que a Camila também ligou um pouco comigo, que é a questão do individualismo. E eu acho que pior do que o individualismo é a solidão do docente. Isso pesa na nossa saúde mental. Se você não tem um grupo de pesquisa constituído e você consegue fazer poucas parcerias, a solidão é entristecedora para os nossos docentes. Bate no nosso dia a dia na universidade, né? Muitos docentes hoje ficam na solidão, ou naquilo que eu chamo de tristeza, né? Porque eles têm tudo isso, né, que foram conquistas do serviço público. Os quinquênios, isso é conquista nossa, né? A questão da nossa aposentadoria, conquista nossa. Um papel fundamental, queiram vocês ou não, admitam ou não, de nós, sindicatos, trabalhando para isso, buscando salário. A autonomia universitária da Unicamp é devida ao sindicato. A quarta parte do ICMS fomos nós que conquistamos. Se nós temos autonomia financeira, é devido ao trabalho de um grande conjunto de docentes da universidade. A gente tem que reconhecer isso. E a gente precisa, enquanto associação de docentes, eu ou o sindicato, a gente tem que continuar nessa luta pelos direitos, que é aquela coisa, direito não se perde, né, mas eu tenho medo, mas direito não se perde. Mas mudanças como essas, sinceramente, serão de um prejuízo gigantesco para a nossa universidade. Perder a nossa capacidade de autonomia administrativa e financeira é judioso, né? O que seremos no futuro? E o pior, não seremos atrativos. Não seremos atrativos, né? Muitas vezes, o docente ou o servidor que chega até nós, os concursos, ele quer levar com ele no peito a grife Unicamp, porque nós somos poderosos. A Unicamp é poderosa. A Unicamp tem um significado nessa região, no Brasil, impressionante. Até nós, como a do Unicamp, temos. Qualquer lugar que nós vamos, quando a do Unicamp chega, ou chegou a do Unicamp, mas nós somos Unicamp. Nós só temos um AD na frente, porque nós somos Unicamp, né? Então, esse processo, Camila, da meritocracia, ele é muito presente aqui na Unicamp, e eu estou quase introduzindo alguma coisa parecida com isso aqui na Unicamp, já estou pensando em desistir, mas eu vou conversar com a LBS primeiro. Já escrevi aqui, desistir daqui, vamos ver. Mas, enfim, o importante é que, de qualquer maneira, né, Martim, os jovens docentes não recusem isso, eles têm que saber dos riscos que eles estão correndo. Porque hoje nós temos 3 tipos de docentes aqui, vamos ter um quarto. Né, o docente com aposentadoria integral, etc., 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 e mais esses que virão pós essa reforma administrativa. É insustentável administrar uma situação como essa, com essas diferenças no tratamento, não só conosco, docentes, mas com os nossos servidores. E, por cima disso tudo, ainda está vindo a autarquia da área de saúde. Quer dizer, eu não sei em que canoa eu piso, né? E se eu pisar em 2, eu corro o risco de afundar sozinha. Então, sinceramente, né? Mas é isso. Eu vou disponibilizar esse áudio, né? Eu peço a autorização da LBS também para disponibilizar todo esse material de vocês para a Fernanda. Acho que vai ser útil para você, né, Fernanda? Se você alguma hora quiser conversar com os nossos advogados aqui, com a LBS, você será bem-vinda. Enfim, era isso. Agradeço muito. E a Unicamp está aí cumprindo seu papel como aquela que tem que cuidar
do trabalho docente, da qualidade do trabalho docente, da saúde docente. Obrigada, gente. Vamos em frente. Opa, obrigado para todo mundo que veio. Obrigada, Obrigado, Camila. gente. Tchau, tchau. Vou fechar aqui a sala. Soltar logo isso, né? Foi muito bom, né, Sam? Vamos soltar logo.